pessoal, meus amigos, meus colegas, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para fazer a gravação de mais um dos nossos episódios aqui do podcast jurídico Legal Talks. Hoje com a ilustre presença do nosso deputado estadual, Leonídio Bolsa. Seja muito bem-vindo, Leonídio. Muito obrigado, doutor Zé Humberto. Uma alegria estar aqui no seu podcast e podermos conversar um pouco aí com toda essa audiência, com as pessoas que vão estar vendo e ouvindo, né, esse podcast, porque realmente é muito interessante nós tratarmos aí, nesse momento eleitoral, das questões jurídicas, as pessoas também terem a oportunidade de conhecer um pouco mais da gente que é candidato. Muito obrigado, deputado. Esse é o nosso propósito aqui nesse podcast, que é um podcast jurídico. Nós convidamos já os outros dois candidatos à prefeitura aqui de Uberlândia e agora com o deputado Leonídio, para falar de questões jurídicas que envolvem os cargos que cada um ocupa. Tivemos a Dandara como deputada federal, tivemos o Paulo Sérgio como vice-prefeito de Uberlândia e agora temos aqui o deputado Leonídio Bolsas, que é deputado estadual. Então a gente quer falar sobre questões jurídicas que envolvem os cargos de cada um desses nossos convidados, que são também candidatos à prefeitura de Uberlândia. Mas antes de começar esse episódio, eu quero aqui agradecer então os nossos patrocinadores, o Café Cajubá, Luciano Lopes Advocacia, a doutora Viviane Ramone Advocacia também, o escritório dela, a doutora Rafaela Cardoso, que é minha amiga também, escritório da doutora Rafaela nos apoiando, a Next Corporate, que é uma empresa da qual eu participo, que é uma empresa de consultoria, e a JB Alianças, JB Joias, aliás, que é uma joalheria de Monte Carmelo, minha cidade natal. Essa joalheria também nos apoia. E a OAB Sistematizada, que é um curso jurídico direcionado para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu muito obrigado a todos esses nossos patrocinadores que permitem que a gente continue aqui fazendo a gravação desses episódios, trazendo conteúdo jurídico de qualidade para todos vocês. Agora, sem mais delongas, deputado, vamos começar sobre os nossos temas, que são os mesmos temas que nós conversamos com os outros dois convidados, que é a respeito dos aspectos jurídicos que envolvem, né, a administração pública, no seu caso, a legislatura estadual. Legislatura em tempos de judicialização de política e dos atos públicos. Como que isso dificulta ou não dificulta o trabalho legislativo com essa judicialização da política que a gente vê hoje em dia? Na verdade, nós acompanhamos com muito interesse durante muitos anos esta questão da judicialização da política, mas principalmente em termos de Congresso Nacional, onde ela se faz mais visível. Veja o caso aí de, às vezes, um projeto que está em tramitação no Senado, na Câmara Federal, muitas vezes um partido, até porque isso está previsto na legislação, um partido a nível nacional pode pedir que a tramitação seja suspensa de um determinado projeto. Isso, evidentemente, que não é salutar. Às vezes, nós temos aí um acordo de vários líderes partidários envolvendo as grandes agremiações brasileiras, né, os maiores partidos, e um partido, às vezes, que não tem nem um número de deputados significante, às vezes tem 3, 4 ou 5 deputados, consegue uma liminar no Supremo Tribunal Federal e consegue barrar um projeto em tramitação. Eu acho que isso a gente vê sempre com grande preocupação, porque é uma ingerência indevida do Poder Judiciário no processo legislativo. Na Assembleia de Minas, eu, nesses anos todos, estou no 6º mandato, eu nunca nós nunca vivemos uma situação como essa. Aí em Minas existe um respeito muito grande entre as 3 esferas de poder, tanto o executivo, o legislativo, como o judiciário. A gente poderia até mudar um pouco aqui, ao invés de falar da judicialização da política, que essa acontece muito a nível nacional, Perfeito. a gente poderia falar um pouquinho da politização do judiciário, né? Também, fica à vontade. Porque aí a gente percebe também, muito a nível nacional também, não a nível de estado, de município, essa interferência hoje
Nós estamos, inclusive, no momento atual, vivendo isso com muita força, né? Alguns ministros aí serem chamados por algumas forças legislativas à razão, porque estão se entrando no jogo político, né? A gente sempre, a vida inteira, ouve que político, que juiz, uma autoridade judiciária, ele se manifesta através dos autos. Exato. E isso é o que a gente sempre aprendeu, o que a gente sempre respeitou. E hoje a gente vê que estão aí a Corte Suprema se manifestando e desagradando a grande maioria, porque, na verdade, não há uma eleição para ministros do Supremo, né? Então, portanto, é considerada aí uma ingerência na vida política nacional. Agora, quando a gente fala que a nível de município, o que a gente vê muito é as pessoas pedirem socorro ao judiciário, principalmente em questões de saúde pública, pedem socorro ao Ministério Público, que não é o judiciário, que aí, né, já é Faz outro parte do sistema de do justiça, né? sistema de justiça, porque as pessoas elas se sentindo desamparadas e não encontrando refúgio para uma resposta ao seu anseio imediato, ainda mais quando se trata de saúde pública. Então se tornou muito comum as pessoas pedirem socorro, através do Ministério Público, através de um advogado que ingressa com ação, pedindo socorro ao judiciário para o fornecimento de determinado remédio, que não existe um atendimento na rede pública, ou uma cirurgia muito grave que tem que ser feita de emergência ou de urgência. Então, tudo isso faz com que haja aquilo que é considerado uma ingerência, porque, na verdade, o poder executivo, ele é o detentor da chave do cofre, ele detém o orçamento do município. O legislativo faz as leis, fiscaliza o cumprimento delas, né? Propõe projetos de lei, que alguns se tornam lei. Mas eu vi aqui em Uberlândia, tem até uma história, uma vez, que a gente ouve que um secretário, alguns anos atrás, ele Certo. foi instado a ir por uma ação judicial pedindo que se abrisse vaga na UTI da UFO para um determinado paciente, porque era necessário Sim. mesmo. Aí o secretário de saúde disse, que ele como gestor, né, do sistema, ele disse, quem que eu tiro da UTI para eu colocar esse? Porque, apesar das vezes, não tem a vaga, ela não existe, porque nós estamos aí enfrentando, principalmente aqui em Uberlândia, um grave problema na saúde pública. Hoje, em todas as pesquisas que fazemos, nós podemos sair aqui na rua agora e perguntar que vai ser o problema principal hoje da população de Uberlândia, a questão da saúde pública. Perfeito, deputado. Realmente, o senhor tem razão, a questão que envolve a dificuldade do legislativo e dos políticos em geral, dos administradores públicos em geral, e em trabalhar nessas questões de judicialização, existe também o inverso, muito bem comentado pelo senhor a respeito da politização do judiciário. E isso é um tema que afeta também aos advogados, aos defensores públicos. Por quê? Porque você fica à mercê de uma politização de sentença judicial, que é favorável a determinado grupo político ou não, uma ideologia ou não, isso não pode ocorrer, né? O juiz ele tem que ser imparcial por imposição de lei, não é por vontade dele, não. O juiz ele tem por dever ser imparcial, independente de opção política, de opção religiosa, de ideologias, o juiz deve ser imparcial. Eu acredito que isso talvez seja um dos maiores problemas hoje enfrentados pelo povo brasileiro. Eu estou nisso há 36 anos na vida pública e eu tenho sentido vários clamores nesse sentido, de que o judiciário, como último refúgio para que o cidadão possa obter justiça, o cidadão tem se preocupado muito. Ele diz, não, é melhor, tanto que hoje existe aquele ditado, né? É melhor um mau acordo do que justiça. Mas não deveria ser assim. Deveria ser assim.
eu acredito que eu vou obter na justiça a resposta para o meu pleito, porque eu tenho a certeza que eu estou correto. Então, as pessoas não podem perder a confiança no judiciário, porque isso é um alicerce básico do nosso Estado Democrático de Direito. Então, a gente tem que ter essa esperança de que as coisas têm que voltar à plenitude do cumprimento das leis e a certeza de que nós vamos ter no judiciário, através das ações promovidas pelos advogados que nós procuramos, que nós tenhamos os nossos pleitos atendidos no momento em que nós estejamos certos, né? Evidentemente, quanto ao nosso pleito. Agora, hoje, por exemplo, eu mesmo, na minha vida pessoal como empresário, nós temos aí ação que se estende há mais de 15 anos. Isso é muito grave, né? Grave. Nós temos, e eu converso com outras pessoas e a gente percebe uma nítida interferência política. E alguém me pergunta, mas você que é deputado aceita isso? Não, não é que a gente aceita. Eu nunca procurei interferir, porque você Perfeito. não deve interferir, né? Eu respeito a ação do juiz, eu confio nela, mas infelizmente as coisas não andam como o cidadão espera. Deputado, então agora passando para o nosso próximo tema, em relação à proibição e à criminalização das fake news. Esse tema é um tema muito falado, muito abordado em todos os canais, e eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito disso, porque as fake news e a liberdade de expressão têm uma correlação aí, um limite muito perigoso. Eu gostaria de saber do senhor a respeito desse tema. Olha, meu caro Zé Humberto, liberdade de expressão, nós somos totalmente favoráveis. Pessoas têm liberdade e devem ter garantia de que elas podem se expressar livremente sobre qualquer assunto. Isso faz parte da vida realmente de um Estado, de uma democracia. Agora, o que nós não podemos confundir é liberdade de expressão com os crimes que são cometidos por algumas pessoas contra outras, que ferem a dignidade de outras pessoas, ferem a reputação, realmente acabam com a vida de determinadas pessoas. E essas chamadas fake news, elas têm que ser criminalizadas, elas são crime, mas nós temos que ser mais duros em relação a isso, porque tudo tem que ter limite. As pessoas poderem divulgar um assunto que seja público e talvez até informar as pessoas de algo sobre uma figura pública, ou que seja sobre quem quer que seja, é uma coisa, uma verdade, alguma coisa que as pessoas precisam saber. Mas disseminar mentiras, e ainda mais no momento em que nós estamos vivendo uma verdadeira revolução no campo da tecnologia. Nós temos aí a inteligência artificial, que ela tem feito com que as pessoas estejam aparecendo num vídeo falando o que ela não está falando. Eles formam frases, formam conteúdo falsos de uma pessoa falando o que ela não está falando. Exato. Então, com essa inteligência artificial, vai ficar muito difícil viver nesse mundo com tanta informação falsa, com tantas fake news. Nessa eleição que nós estamos hoje, de 2024, eu já sofri vários ataques até o momento de fake news. Uma dizendo que eu tinha um acordo com a candidata do PT, por exemplo. Isso não é verdade, isso tem feito com que as pessoas me perguntem muito sobre isso, e isso é um desserviço à política municipal. Então, nós vamos ter agora abertura dos programas de TV, dos horários eleitorais, que é a oportunidade que nós temos de falar a verdade. Mas eu acredito que as fake news têm que ser punidas com toda a força. Nós temos realmente que dar o devido tratamento
a esses que desrespeitam as pessoas, desrespeitam a lei e causam grandes prejuízos à honra e à dignidade de outras pessoas. Perfeito, deputado. Eu acredito também que esse tema é um tema muito sensível, é um tema que precisa de regulamentação urgente, porque isso afeta não só os agentes públicos, mas afeta diretamente as pessoas que trabalham com a internet e que vivem da internet em si. Nós percebemos aí que tem alguns prejuízos que são irreparáveis, crianças se suicidando por conta de Exatamente. fake news. Então, assim, quando a gente fala de fake news, as pessoas têm o péssimo caminho de achar que fake news é só usado em eleição ou contra Isso. a administração pública. Isso não é verdade. Não. Nós temos aí no setor privado grandes impactos que são causados por notícias falsas. Impactos de saúde pública, impactos de ideologias, impactos de religião, né? Então você não pode permitir que essas mentiras se tornem habituais e que isso possa ser Exatamente. disseminado sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de punibilidade. Então, eu concordo com o senhor quando diz que a gente precisa de ter limites, né? E contamos com o senhor, se eleito na prefeitura de Uberlândia, combater esse tipo de situação. E se continuar no legislativo, ou nesse mandato, ou em outros mandatos, que nos ajude a regulamentar essas questões de notícias falsas e fake news, porque isso não pode ser admitido em nenhuma hipótese. Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente. Deputado, agora em relação à educação, nós sabemos que o senhor é propriedade de uma instituição de educação e o senhor acredita que nós precisamos melhorar nosso sistema de ensino estadual, vamos dizer, na nossa abrangência aqui, a nível estadual e a nível municipal, onde o senhor indica que nós possamos melhorar nesses pontos relacionados à educação? Olha, e agora você entrou no assunto que eu mais gosto de falar, né? Que é educação e saúde. Agora nós vamos falar um pouco de educação. Sabe o que me causa grande tristeza? É ver que a maioria dos políticos, por não lidarem com a educação, não saberem realmente o que ela significa de verdade. Às vezes, eles sabem sim a importância da educação, mas às vezes não têm a vivência do que pode ser feito. A maioria pensa que educação é construir escolas lindas, com estrutura maravilhosa e colocar os meninos lá dentro. Educação é muito mais amplo do que isso. Educação, a gente tem que criar uma série de conteúdos que realmente vão ajudar a construir uma sociedade mais justa, uma sociedade moderna, onde as pessoas saibam se respeitar, onde as pessoas querem contribuir todas para construir um mundo melhor. E isso começa pelos professores, né? Que a gente tem que ter professores muito dispostos a estarem acreditando que o papel deles é fundamental nessa construção. A gente tem que ter uma união. Eu vejo que, vamos dar um exemplo aqui, no caso do Japão, as crianças lá nas escolas, elas participam até em determinados dias da limpeza das escolas, para elas entenderem que aquilo é uma responsabilidade que elas têm. Aqui no Brasil, se falar que criança vai participar de limpeza, vai falar que é trabalho escravo. Ao invés de não, eles não estão percebendo que isso é uma criação de uma consciência coletiva de respeito à coisa pública. Se a gente, aquilo é só uma educação, não é que as crianças vão fazer a limpeza da escola, mas elas estão participando desse mutirão coletivo, onde estão realmente ajudando a respeitar o patrimônio público e ajudando a sua conservação. É através da escola que nós vamos aprender ao respeito ao meio ambiente, o respeito aos animais, o respeito às outras pessoas, isso tudo conjugado a um trabalho com as famílias. Então, a família e a escola são juntas,
responsáveis pela formação das crianças e depois dos jovens. Agora, numa sociedade em que não fez isso lá atrás, é evidente que nem os pais estão totalmente capacitados para cumprirem esse papel. Então, a gente, num governo nosso, nós queremos uma interação muito grande entre as famílias e as escolas. E nós realmente vamos chamar as pessoas a estarem convivendo diretamente com as escolas. Eu vou dar um outro exemplo aqui: dengue. Nós perdemos várias dezenas de pessoas morreram por dengue em Uberlândia. Isso pode ser evitado. Nós temos hoje cerca de 500 agentes zoonoses em Uberlândia. Nós poderíamos ter 100 mil agentes zoonoses, que seriam todos os nossos estudantes, crianças, jovens, porque isso a prefeitura, o gestor público, o prefeito, ele tem que envolver todo mundo nessa luta. Ele tem que promover, através das escolas, concursos de redações sobre a dengue, dando premiações, fazendo a cidade se mobilizar para combater esse problema. E assim nós devemos fazer em tudo. Eu vi esses dias um prefeito de Araguari reclamando que a praça que ele tinha iluminado com toda atenção, com todo carinho e dedicação, roubaram toda a fiação da praça. Se houvesse a criação nas nossas escolas de que não se mexe em patrimônio público, que todos são atingidos e vão ter que pagar a sociedade inteira por isso, as pessoas respeitariam o patrimônio público. Você veria as praças mais conservadas. Então, Zé Humberto, eu acredito que a educação é o caminho. Eu acreditava nisso lá atrás. Quando eu comecei como vereador, o meu santinho estava escrito: educação e saúde. Passaram-se 36 anos. Eu continuo falando educação e saúde. Como a educação não foi feita do jeito que nós acreditávamos deveria ter sido feita, agora é educação, saúde e segurança. Exato. Porque não conseguimos fazer o que precisava ser feito. Nós levamos bomba nesse quesito. Então, eu não pude ser um administrador dessa área, que eu fui deputado, contribuí muito, ajudando a parte física das escolas, fazendo projetos na Assembleia para que nós pudéssemos ter conteúdos relacionados a meio ambiente, relacionado a direitos do consumidor. Tudo isso nós discutimos para melhorar os currículos escolares, não criando um currículo para cada um, que teria que ser 100 disciplinas. Sim. Cada deputado teria uma novidade para colocar, mas colocando conteúdos relacionados ao meio ambiente, à defesa do consumidor, à política e outros dentro dos currículos escolares. Agora, eu sou um homem que acredito que é a educação que transforma as pessoas. É através da educação que nós vamos construir uma sociedade mais justa, é através da educação que as pessoas vão se respeitar umas às outras, e isso toda a sociedade tem que entender. Educação, nós temos que dar todo apoio, mas não é só dar apoio material, nós temos que estar participando da construção dessa educação que nós queremos. Perfeito, deputado. No âmbito municipal, o que o senhor aponta que precisaria melhorar em Uberlândia em relação à educação? Primeiro, nós temos que ter os professores se sentindo fazendo parte da administração. Hoje, os professores de Uberlândia, na sua grande maioria, eu não vou falar que é 100%, porque isso não existe, mas eu poderia te dizer que mais de 80%, 90% dos professores de Uberlândia estão insatisfeitos e tristes com a administração municipal. Não tem jeito de uma administração dar certo com os servidores se sentindo acuados, com os servidores se sentindo não respeitados, com os servidores tristes. Então, a principal mudança é o tratamento com o nosso servidor, começando
pelo servidor da educação, da saúde, mas é geral, de todos, do servidor que trabalha no DEMAI, do servidor que trabalha nos serviços urbanos, todos têm que estar satisfeitos. Existe uma questão salarial, os servidores me dizem, que não estão contentes. Mas não é só essa questão. Eles querem ser tratados com dignidade, com respeito, e a gente sabe que os servidores são essenciais para o bom funcionamento de uma administração pública. O prefeito sozinho não tem como atender a população no dia a dia. Ele se faz presente através dos servidores da prefeitura. Então, é através daqueles que estão atendendo a saúde, na educação, no trânsito e vai assim por diante. Então, nós temos que ter aí uma união de esforços para que todos se sintam fazendo parte da administração. Perfeito, deputado. Agora, antes da gente continuar o nosso episódio, a nossa gravação, eu quero oferecer aqui ao nosso deputado o Café Cajubá, que é o cafezinho aqui da nossa região. Eu vou servir para o senhor aqui o nosso cafezinho. Com certeza o senhor já deve conhecer o Café Cajubá. Café Cajubá do meu amigo Marcinho, sabia? É isso aí. Esse é um café que faz parte da história de Uberlândia, Faz né? parte da história de Não tem Uberlândia. dúvida nenhuma. E como todo podcast, a gente precisa tomar um café antes, né? Aqui nós tomamos também durante o nosso episódio. E para você que ainda não conhece o Café Cajubá, nós vamos deixar aqui ao lado o QR Code para que você possa acessar. Tem todos os canais, todas as informações para que você possa conhecer esse cafezinho especial aqui de Uberlândia, o Café Cajubá. Deputado, depois da gente tomar o nosso cafezinho, nós vamos passar agora aqui para a gente saber do senhor quais são... Bem, deputado, agora a gente quer saber um pouquinho, vamos falar sobre a sua trajetória política e da sua campanha à Prefeitura de Uberlândia. Conta um pouquinho para nós da sua história política, para quem ainda não conhece. Nós sabemos que o senhor é um deputado muito participativo aqui em Uberlândia, muitas pessoas já te conhecem, mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem a sua trajetória política, conta um pouquinho da sua história para nós. Olha, Zé Humberto, eu comecei vereador, né, muitos anos atrás, há 36 anos. Eu tenho sou muito honrado de ter sido vereador em Uberlândia. Fui presidente da Câmara, quando a Câmara ainda era lá na Praça do Coreto, né, na praça lá do INSS, Clarimundo Carneiro, no fundinho. Sim. Você imagina, nós é que construímos depois o centro administrativo, a nova Câmara e também a Prefeitura, mas nós trabalhamos ali. Naquela época o prefeito era Virgílio Galassi. Depois, em agosto de 93, o Ferola, Paulo Ferola, de quem eu era vice-prefeito, nós fomos eleitos em 92, nós nos mudamos para o prédio novo, que nós acabamos a construção dele, iniciada pelo Virgílio. Você vê, são muitos e muitos anos. E eu fui vice-prefeito do Paulo Ferola e fui também o seu secretário de Habitação e de Meio Ambiente. E como secretário de Habitação, nós implantamos vários conjuntos habitacionais que começaram com o Virgílio e continuaram com o Ferola, né? Durante a nossa administração como secretário de Habitação. Poderia te citar aí o Guarani, o bairro Mansur, o bairro São Jorge, da Semi-Simão até o Anel Viário, ali pegando a Semi-Simão e a Avenida Laranjeiras Continental. também ali. É isso mesmo, ali da Semi-Simão, pegando a Continental, que ali chamava-se São Jorge IV, Laranjeiras, Paineiras. Aí vem lá para baixo da Avenida Israel, você segue pela Rua do Senado, ali é o Antiga Aurora. Depois São Gabriel, Avenida dos Titos, Geralda Francisca Borges, que é o Seringueiras. Tudo aquilo foi construído durante nossos governos. E importante que nós fizemos ali, até eu tenho falado no nosso plano de governo, nós voltarmos com esses lotes urbanizados. É uma das grandes propostas nossas. Inclusive, como prefeito de Uberlândia, nós queremos voltar com o projeto dos lotes urbanizados, como foi o Seringueiras, porque na ausência de conjuntos habitacionais financiados pela Caixa, como pelo Minha Casa Minha Vida, nós
temos que ter a opção de vender para o nosso povo, financiado, os chamados lotes com água, luz, esgoto, pavimentados, e as pessoas fazem suas casas através de mutirão. Eu me lembro ali no Seringueiros, foi uma beleza. A gente via as famílias irem com irmãos, cunhados, os pais, as mulheres iam para a cozinha, faziam uma festa e faziam sua casa em 3, 4 finais de semana. Nós temos que voltar a ter isso, as pessoas têm que ter esperança e saber que a prefeitura está do lado deles. Então, isso foi uma etapa. No meio do meu mandato de vice-prefeito, eu me tornei deputado, fui eleito deputado estadual mais votado do Triângulo Mineiro, e aí sempre dei muita força para as nossas escolas, enviei recursos para o UAS, enviei recursos para nossas escolas serem construídas, escolas estaduais novas, como também reforma de todas as escolas. Trabalhei muito para o servidor nesses mandatos meus. Dos maiores sofrimentos dos servidores, Humberto, as pessoas hoje não sabem, mas e faz pouco tempo, viu? Não é tanto tempo. As pessoas, para fazerem qualquer cirurgia, qualquer procedimento, exame, tinham que ir a Belo Horizonte, porque aqui o IPSENG só contribuía, o servidor só contribuía, mas não tinha nada aqui. Foi uma luta grande de anos para que nós pudéssemos ter aqui os hospitais conveniados ao IPSENG. Isso foi uma luta iniciada por mim, também ajudado pelo deputado Luiz Humberto Carneiro, que infelizmente se foi na Covid, meu amigo e irmão, e que a família, inclusive, apoia a nossa candidatura a prefeito. E, na verdade, nós estamos há muitos anos ajudando em tudo que é obras que dependem do Estado, essas rodovias aqui na nossa região. E mais importante ainda, é que eu não trabalhei só por Uberlândia, eu trabalhei para toda a nossa região, para Monte Carmelo, Coromandel, Romaria, Tupaciguara, Canápolis, Centralina, Campina Verde, Nova Ponte, todas as cidades aqui da nossa região sempre tiveram o meu apoio, tanto que sou mais votado em várias delas. E esse é um ponto que eu tenho tido muito apoio, sabe por quê? A minha visão é de que Uberlândia ela é uma cidade líder. A região se sente um pouco abandonada pela liderança de Uberlândia. Hoje, a maioria dos prefeitos estão apoiando a nossa candidatura a prefeito de Uberlândia, porque todo mundo quer uma prefeitura de Uberlândia, um prefeito mais próximo da região. Não, nós não podemos usar recursos de Uberlândia em outra cidade, não é nada disso, mas nós vamos trabalhar juntos para buscar recursos para a nossa região. É diferente a gente marcar uma reunião em Brasília, em Belo Horizonte, onde o prefeito de Uberlândia vai com uma série de outros prefeitos buscar recursos e buscar um apoio e ação do governo estadual, federal, para resolver problemas da nossa região. A região está clamando por isso. E é nisso que nós podemos, com muito equilíbrio, cumprir esse papel de uma pessoa que vai trabalhar em sintonia com os demais prefeitos da nossa região. Perfeito, deputado. Então, teve uma trajetória ampla, participando aí como vereador, como secretário da prefeitura, depois como vice-prefeito, e agora com 6 mandatos como deputado estadual, e agora candidatando aí à prefeitura de Uberlândia. E, na verdade, eu queria até complementar. Eu ajudei e participei dos governos de todos os prefeitos de Uberlândia de 1988 para cá. E é preciso deixar bem claro que eu participei por uma solicitação deles. E o que me honra é ter podido ajudar o povo de Uberlândia. Ajudei o Virgílio, ajudei o Ferola como vice, ajudei o Virgílio como deputado, ajudei o Odelmo, ajudei a trazer, através de indicação minha, os bairros Monte Hebron, Piquis e o Córrego do Óleo, como secretário que eu indiquei na Secretaria de Planejamento do governo Gilmar, e também ajudei o Odelmo. Fui, inclusive, secretário do Odelmo de Agropecuária e Abastecimento. Então, qualquer um desses que sentir
hoje insatisfeito comigo, eu só ajudei esses governos todos. Não é à toa que nós temos aí o apoio da grande maioria dessas pessoas de quem eu ajudei nas suas administrações. Muito bem. Nós estamos precisando realmente de uma visão política mais participativa, né, deputado? Porque hoje não temos mais espaço para aquela política antiga que é impositiva. Nós precisamos realmente de gestores públicos e agentes públicos que optem pela participação da sociedade na gestão pública, porque isso é muito importante. Essa integração da sociedade com o poder público. Eu acho que melhora para ambos os lados. O executivo pode enxergar melhor as necessidades da cidade, aplicar melhor as verbas, né? E deixar transparente aos vereadores aquilo que está sendo destinado à população. Eu acho que esse é um governo participativo, é disso que nós estamos precisando. Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter mais transparência nas ações. Nós temos aí visto o sofrimento do nosso povo, principalmente na área da saúde. Veja você que Uberlândia cresceu tanto e verdadeiras cidades foram criadas em volta de Uberlândia e as estruturas não acompanharam. Veja você o caso do bairro Planalto. Ali tem uma UAI que nós inauguramos há mais de 30 anos atrás. O UAI Planalto vive tendo problema de superlotação, mas isso é uma falta de visão. É claro que ali ia estar lotado, porque quando ela foi inaugurada, a cidade acabava lá no Jardim das Palmeiras e no Santo Inácio. Hoje tem uma verdadeira cidade para frente, que são os bairros Canaã, Jardim Célia, as chácaras Panoramas que se ficaram muito densamente povoadas. Aí vem o Monte Hebron, Lago Azul, Piquis, Morada Nova cresceu muito. Então, a verdadeira cidade que é onde não se construiu nenhuma UAI, nenhuma UPA, ou seja, eles todos têm que socorrer na UAI Planalto. Como que aquela UAI vai dar conta de atender uma outra cidade caindo lá? Então, inclusive, eu já disse, a nossa primeira UAI a ser construída vai ser naquela região. Nós vamos ampliar a rede de saúde do município, vamos fazer um tratamento às finanças públicas mais eficiente, porque estão dizendo que estão gastando 35,7% na saúde e o povo insatisfeito. Tem cidades que a grande maioria estão gastando 24%, 25%, e não está uma calamidade dessa. Então está faltando uma gestão eficiente na Prefeitura de Uberlândia. Deputado, nesse assunto eu queria abordar uma questão com o senhor, o seguinte, a questão de saúde pública. Hoje nós vemos, né, a tecnologia tão avançada e a gente fica se perguntando assim, por que que as pessoas ainda têm que ir até os locais para fazer um agendamento de consulta e de exame? O senhor tem algum projeto para Uberlândia ou pensa em desenvolver algum projeto para Uberlândia para que possa tornar essa gestão da saúde de Uberlândia mais informatizada, mais digitalizada, para que as pessoas possam ter mais facilidade de agendamento de consultas, de exames, acompanhar o seu agendamento, a sua consulta? O senhor tem algum projeto nesse sentido, deputado? Não tem dúvida que nós vamos atacar isso de uma maneira muito forte, porque hoje, inclusive, o Ministério Público Federal e Estadual tem uma ação contra a Prefeitura de Uberlândia pelo número de exames, consultas que estão formando uma fila de milhares e milhares de pessoas. Nós temos mais de 100 mil pessoas esperando um exame de ultrassom. Isso é um exame simples hoje na medicina. Nós temos milhares esperando tomografia, milhares esperando ressonância magnética. Isso eu estou falando como médico, que há exames que as pessoas não podem esperar. Ela pode estar com uma neoplasia, um câncer inicial, que ele tem que ser cuidado naquele momento, porque depois não adianta mais. Aí já vem metástase, já vem problema que vai tornar a cura impossível, que poderia ser curado através de uma cirurgia. Então, meu caro Zé Humberto, nós estamos com um problema muito sério, nós temos que fazer uma agilização, nós vamos ter que fazer uma parceria, um mutirão para colocar, para zerar essa fila de atendimentos, essa fila de exames, e nós temos sim que usar essa tecnologia para que as pessoas tenham um melhor atendimento. Nós precisamos de humanizar
a Prefeitura de Uberlândia. As pessoas têm que se sentir realmente acolhidas pelo poder público. Nós não podemos ser uma cidade que seja só bonita em avenidas, viadutos, tudo isso. O povo tem que se sentir acolhido. E principalmente porque nós temos duas Uberlândias. Uma Uberlândia que está orgulhosa, que está tranquila de que é uma cidade invejável, mas tem outra Uberlândia, invisível, esquecida, que está pedindo socorro. Nós temos que unir essas duas Uberlândias, cuidar das duas. Nós temos que ter uma cidade só, que seja uma cidade próspera, mas que seja uma prosperidade em que todos se sintam fazendo parte dela. Muito bem, deputado. O último ponto que nós precisamos debater aqui com o senhor em relação às suas proposições aqui em Uberlândia, nós já falamos da educação, da saúde, falta falarmos sobre a segurança pública, que é um clamor intenso da sociedade. A criminalidade avançou muito em Uberlândia. O que o senhor tem de proposição a respeito da segurança pública em Uberlândia? Primeiro, nós vamos criar a Guarda Municipal, que estará trabalhando junto com a Polícia Militar para que nós possamos ter maior patrulhamento, para que nós possamos ter uma participação efetiva do município também na segurança. Até porque nós temos recursos do Ministério da Justiça, várias cidades já criaram as suas guardas municipais, até a nossa vizinha Uberaba, outras cidades importantes do país. E nós não podemos prescindir da tecnologia. Nós temos que ter os corredores de segurança na cidade, onde nós vamos ter o cuidado de armar cinturões de segurança, para que as pessoas saibam que aqui, se elas estarão cometendo crimes, elas serão punidas. Então, nós temos a convicção de que nós vamos agir em conjunto com a Polícia Militar, já que o Estado está muito empobrecido, com a dívida muito grande com o governo federal e não está, inclusive, contratando e fazendo concurso para novos policiais. Quando fazem, contratam um número mínimo. Uberlândia, com uma luta nossa de muitos anos, chegou aqui do 9º Comando Regional, nós chegamos a ter 2.300 policiais. Hoje estamos com 1.700 de novo. Isso nós voltamos, então, lá em 2012. Ou seja, se nós esperarmos o Estado contratar, esse Estado que está numa situação gravíssima econômica, dependendo de um ajuste de contas aí com a União, o povo vai viver na insegurança. Então, Leonídio, prefeito, nós vamos atuar de maneira muito firme para proporcionar uma melhor segurança para o nosso povo. Maravilha, deputado, maravilha. Agora, eu gostaria de falar com o senhor a respeito da campanha política hoje em redes sociais. Hoje nós temos, as campanhas praticamente saíram das ruas, temos muito pouco campanha que são feitas nas ruas, não temos mais aqueles showmícios que eram feitos antigamente. Hoje a forma dos candidatos se comunicarem com a população, com os eleitores, é através das redes sociais, é o canal mais próximo. O senhor enxerga isso como um avanço, como um benefício? Como que o senhor enxerga essas campanhas em redes sociais? Acredito que as redes sociais estão cumprindo um papel muito grande no processo político atual, como nos últimos que nós vivemos. Mas a grande força maior, ainda acredito, seja a televisão, onde as pessoas realmente vêm e passam a acompanhar mais a política quando iniciam os programas no horário eleitoral. Hoje é claro que essas redes sociais, Instagram, Facebook, tantas outras, TikTok, etc., têm uma influência. E os eleitores que seguem as redes também se sentem participando mais do processo, dão opiniões, mandam, enviam comentários, mas as pessoas participam de uma maneira mais ativa quando inicia o programa na TV. Nós temos alguns exemplos aí que eles destoam um pouco. Você está vendo lá em São Paulo a figura do Pablo Marçal, que não... Vamos ver, ele está aí, ocupou um grande espaço, né, está bem situado nas pesquisas, não tem tempo de televisão. Ele até agora usou das redes sociais. Então agora nós vamos ver qual vai ser o desempenho dele
a partir, vai ser um bom exemplo para a gente estudar aí de qual o efeito das redes sociais sem o efeito televisão e rádio. Perfeito. A gente enxerga hoje as redes sociais como um canal muito poderoso de comunicação, realmente, e precisamos cada dia aprender com as mudanças que vão havendo aí no decorrer do tempo, né? A última pergunta que eu tenho para o senhor, antes da gente passar para o nosso bate-bola, o senhor já contou para nós a sua trajetória política e hoje candidato a prefeito de Uberlândia. Isso é um sonho pessoal, é uma realização pessoal? Por que essa candidatura? Não, não é um sonho pessoal e, na verdade, eu vejo isso como uma missão. Eu me preparei para isso. Nós temos uma vida pública aí, como eu disse, vereador, presidente de Câmara, vice-prefeito, secretário de Habitação, Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Agropecuária e Abastecimento e sexto mandato que eu estou de deputado. Ou seja, é uma preparação, uma vida. Eu vejo hoje candidatos novos que nunca viveram essa vida de deputado, que nós estamos num contato pleno com a população o tempo todo. São muitos anos dialogando, conectado com o povo e uma experiência acumulada que nos faz realmente ter as condições plenas de ser o prefeito de Uberlândia. Nós realmente não temos dúvida que nós somos hoje sem nenhuma vontade de ser melhor que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, mas existe aqueles que se prepararam. E nós nos preparamos para isso. Nós queremos fazer o bem para a nossa gente. Isso não é realização pessoal, é realmente a vontade de servir, a vontade de deixar um legado muito bacana para a nossa gente, fruto de uma experiência tanto na área privada, onde eu sou professor, sou médico, sou produtor rural, então eu tenho uma formação plena, eu entendo dessas áreas que mexem com as pessoas, que é a educação, saúde, o produtor, aqueles que participam ativamente da nossa sociedade e na área pública, em todos esses mandatos e toda a minha participação na vida da nossa querida Uberlândia. Então, nós queremos melhorar a vida da nossa gente, nós queremos dar essa contribuição cumprindo essa missão e, no final, sentir com o dever cumprido de ter ajudado a construir uma cidade melhor. Maravilha, deputado. Inclusive, nós temos também na nossa chapa um vice-prefeito, que é o Gustavo Galassi, que é um homem, além de honesto, correto, respeitado por toda Uberlândia, é um produtor rural, foi presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, e ele carrega toda uma tradição de ser o neto de Virgílio Galassi. Virgílio Galassi foi o maior prefeito que essa cidade já teve, que realmente lançou todas as bases do desenvolvimento de Uberlândia, o homem que construiu o Parque do Sabiá, Rondon Pacheco, Avenida, o bairro Luizotti, tantos outros, todos com infraestrutura bacana, ajudou o Distrito Industrial muito, ou seja, o Virgílio é o nosso ícone, é a pessoa que sempre deixou claro esse espírito desenvolvimentista de Uberlândia e que eu herdei isso também, que eu sempre falei que Uberlândia tem esse espírito de desenvolvimento. E hoje ninguém representa melhor isso na área política do que nós. Eu, do lado de uma vida política, trabalhei junto com o Virgílio, com o Ferola, e também o Gustavo Galassi, que é neto de Virgílio Galassi. Perfeito. Agora vamos partir para a parte final do nosso episódio com o nosso bate-bola, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho aí das suas opções. Religião. Católico cristão. Católico cristão. Time favorito, time de futebol favorito. Hoje, time é emoção, né? Isso é emoção. A gente se liga no time. Eu gosto do Uberlândia Sport, que é o nosso time do coração da nossa cidade, e da seleção brasileira. Aí, num estado, torce no Rio para o Fluminense, no outro estado, mas time mesmo é a seleção brasileira e o Uberlândia Sport Clube. Tá certo. Tem um ídolo? Na verdade,
eu não acho que todos têm grandes homens, grandes mulheres, mas eu não tenho um ídolo em particular. Eu poderia dizer que aquele que eu sigo é Jesus Cristo, que é os seus ensinamentos são os melhores. É o único que eu sigo sem ressalvas. Os demais eu admiro vários aí, mas não digo que é ídolo, não é meu ídolo, né? Só admiro com ressalvas também. Um livro que o senhor possa indicar, que o senhor gosta muito? Ai, ai, eu vou te falar, havia tantos livros, mas aí eu teria que falar um livro da minha infância, um livro da juventude, um livro. Eu estou no ar, eu estou aqui dentro conversando com o advogado, um livro que eu Ah, gostei demais, O Criminalista. O Criminalista. Vou Muito bom. falar dele. Um filme ou uma série também que o senhor possa indicar? Você vê que as minhas respostas todas são muito, não são tão de suspense, de comédia. Eu estou gostando, eu gostei, eu gosto muito desses filmes épicos, sabe? Como, por exemplo, Roma, né? Você já, Entendi. Não, eu Roma, gosto. eu não assisti ainda não, mas já me falaram sim que é um bom filme. Um hobby. Viajar, conhecer novos lugares, aprender. E sempre que eu viajo, eu fico pensando, né? Seria tão bom fazer isso lá em Uberlândia, quando eu vejo uma coisa muito bacana. É isso. Gosto de Experiências viajar. novas, né? Experiências novas. A maior realização política, deputado. A maior realização é ter feito tanta coisa boa e ter sido eleito tantas vezes, ter sido reconhecido pelo povo tantas vezes. Todos os Essa é a maior. mandatos, né? Tantos mandatos. A maior realização profissional. Maior realização profissional é poder, através da minha atividade, proporcionar uma educação de qualidade para todos que confiam no meu trabalho. Muito bem. A maior realização pessoal. Fazer parte de uma família fantástica. A família. Família. Muito bem. Deputado, chegamos aqui então ao final do nosso episódio e agradecendo mais uma vez aqui a sua participação. E eu tenho um abraço especial para lhe transmitir aqui do meu cunhado, que é proprietário, junto com a minha sobrinha, do restaurante Chopinho, lá de Monte Carmelo, que te mandou um grande abraço para eu não esquecer de transmitir esse abraço ao senhor. E você vai levar esse abraço de volta, porque eu não tenho como ir em Monte Carmelo e não ir lá no Shopping, né? Não tem como, porque é um lugar agradabilíssimo, com as pessoas lá, né? Tanto ele como aqueles que trabalham lá Sim. são muito acolhedores e uma comida deliciosa, né? Então não tem jeito. Então, Mande meu maravilha. abraço. Está transmitido, Abrão, o abraço ao deputado Leonídio, que está comigo aqui hoje para a gente gravar esse episódio tão importante para a gente falar de questões jurídicas e também de questões políticas que envolvem o estado de Minas Gerais e a cidade aqui de Uberlândia. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Deixo aqui o espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigado, meu caro José Humberto. Quero te agradecer e a todos aqueles que estão tendo a oportunidade de assistir esse podcast, dizer da minha alegria de poder expor de uma maneira tão tranquila, você me acolheu aqui com muito carinho e eu estou Obrigado. satisfeito de poder deixar clara essa nossa intenção para com que a cidade de Uberlândia e até me sentir também que eu sou muito honrado de poder ter representado a nossa região, estar ainda representando há tanto tempo na Assembleia Legislativa, inclusive a sua cidade, a nossa querida Monte Carmelo. Monte Carmelo, minha cidade natal, do coração. É isso aí. Eu sou muito feliz em toda essa região, que onde eu vou as pessoas me acolhem com muita alegria. E aqui em Uberlândia, por uma vida tão extensa e ajudando as pessoas, participando da construção dessa cidade. Então, me sinto muito à vontade para pedir, inclusive, aqui nas minhas considerações, o voto, o apoio daqueles todos que estão nos ouvindo para construir uma cidade melhor, para que Uberlândia seja bem atendida no seu todo, para que todos possam ser mais felizes. Leonídio Prefeito, 45. É isso aí, muito obrigado, deputado Leonídio. Eu também quero estender aqui os meus agradecimentos mais uma vez aos nossos patrocinadores,
Café Cajubá, Luciano Lopes Advocacia, Viviane Ramone Advocacia, Rafaela Cardoso Advocacia, Next Corporate Empresa de Consultoria, JB Joias Joalheria lá de Monte Carmelo e também a OAB Sistematizada, curso jurídico preparatório para o exame da OAB. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal e compartilhe com os colegas para que a gente possa aumentar essa comunidade jurídica. Embaixo fica todos os nossos contatos, os contatos dos nossos apoiadores e também as redes sociais dos nossos convidados. Vai estar lá também a do deputado Leonídio, para que você possa conhecer um pouco mais da história do deputado também. Deputado, muito obrigado. Eu espero que tenha sucesso aí na sua campanha. Espero que o senhor possa retornar aqui depois como prefeito para que a gente possa gravar um novo episódio. Muito obrigado, Zé Humberto. Estou à disposição. Voltaremos aqui. Tá bom. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Um abraço.